Vocês estão vendo o PowerPointzinho? Sim. Então vamos lá. Se travar, vocês começam desesperadamente a falar, pro, travou. Ok? De boa. Então vamos lá, ó. A gente tava. Isso eu já falei, eu vou só repassar rapidinho. Né? Quando a gente estuda feudalismo, a gente está estudando a maneira que as pessoas produziam, distribuíam e consumiam mercadorias, né? Na época que a gente chama de Idade Média, que o marco é o final do Império Romano e o marco depois do fim do feudalismo, que a gente vai ver no finzinho do ano, daqui 2-3 semanas, vai ser quando a Constantinopla é tomada pelos turco-otomanos. Enfim, isso depois a gente conversa. E a gente tem 2 períodos da Idade Média, alta, de período próspero, e a baixa Idade Média, que é o período que a Idade Média, que o feudalismo começou a entrar em decadência, né? Então, eu falei para vocês que a gente tem a formação de reinos, né, que são reinos cristãos, e aí a gente falou da formação do Santo Império do Sacro Império Romano Germânico, falamos do reino dos francos, e aí a gente conversou isso na primeira aula e vai estar disponível lá no formulário. E aí a gente falou também que a Europa se formou da fusão da cultura romana com a cultura germânica, que eram aqueles povos do norte da Europa que invadiam que invadiam lá o Império Romano. Muito bem, aí a gente falou do bendito do feudo, que vocês odeiam lá, que vocês têm trauma do 7º, 8º ano. Né? Um feudo é geralmente uma posse de terra, mas pode ser também alguma coisa que você doa. E aí o rei passava a doar, ele doava para um nobre, para alguém importante relacionado a ele, e esse nobre repassava para outra pessoa que também era nobre, importante relacionada a ele, e aí a gente tinha relações de dependência. Aí eu falei das partes do feudo, né? Quando a gente fala o feudo enquanto localização, né? Geralmente você tem ali um castelo. Eu expliquei para vocês a diferença de castelo e palácio. Falei para vocês que o castelo tem uma função ali de ser uma fortaleza, por isso que ele tem as torres para ficar guardas de vigia, por isso que o castelo, geralmente, como nesse desenho, ele é cercado de água para dificultar que os inimigos invasores chegassem até ali. Você vê que tem também aquela ponte levadiça, assim, né? A porta é uma pontezinha, que aí você pode fechar e proteger o castelo, ali que viviam os nobres, aí você também tem a área onde viviam os servos e as áreas comuns, né? As terras comunais, que eram áreas de floresta, que qualquer um podia entrar lá e, sei lá, pegar madeira e coletar frutas e coisas do tipo. E a gata tá batendo na porta, desculpa. E a gente também tem... Lembra lá que a gente comentou do Robin Hood, quando você vê as histórias do Robin Hood, que ele tirava dos ricos para dar para os pobres, ele se escondia na floresta. Isso é uma lenda medieval. Aí a gente chegou a falar disso já, de economia, de impostos. Vocês lembram? Eu já não. Sim, você chegou a chegar nessa partezinha das pirâmides aí. Eu não lembro de nada. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos da parte economia. Então, não era uma economia assim para produzir excesso e fazer comércio. Então, quase não tinha comércio nessa época na Europa Ocidental. Então, as pessoas geralmente viviam de produzir aquilo que elas precisavam para sobreviver, de produzir alimentos, de produzir as roupas e tal, mas eles não tinham, assim, uma intenção grande de fazer comércio. Os servos, que eram as pessoas que viviam nas terras, pessoas que fugiram das grandes cidades do antigo Império Romano e foram fugindo para se proteger das invasões dos bárbaros, criaram ações com as pessoas que eram com os nobres que eram considerados os donos da terra, né? Então, o servo não é um escravo. O escravo é considerado uma propriedade daquela outra pessoa. Então, um escravo você vende, você compra, você aluga, você bate. Então, assim, é uma coisa muito bizarra. O servo não. O servo você não compra, o servo vende o servo. O servo ele é ligado até onde ele vive. Então, ele deve obrigação para a terra onde ele senhor, ele obrigações para o próximo senhor, que for o dono da terra onde ele vive. Em troca, né, a segurança. Então, em caso de invasão, aqueles nobres, que eram os caras que faziam a guerra, iam proteger as terras, e por isso eles pagavam vários impostos. Aí eu falei para vocês que os caras pagavam a corvéia, que quase não sobrava nada, né? 7 dias da semana... Ela conseguiu abrir a porta e entrar. Dos 7 dias da semana, pelo menos 3 dias os caras tinham que trabalhar nas terras do senhor. E tudo que eles produziam naquela terra era do senhor.
Isso chamava corvéia. Depois tinha um outro imposto que chamava talha. Então, assim, os outros 3, 4 dias que eu podia trabalhar na minha terra, eu podia, óbvio, pegar uma parte para eu sobreviver, mas eu tinha que entregar parte da minha produção para o senhor. Aí tinha um outro imposto que chamava banalidade, que eu tinha que pagar por usar equipamentos. Então, eu plantei trigo, agora eu vou ter que moer o trigo para fazer a farinha. Aí eu vou usar um moinho, eu tenho que pagar imposto, deixar parte da minha farinha para o cara que é o cara responsável do moinho. Aí eu pego a farinha e vou usar o forno para assar o pão. E aí eu tenho que deixar parte da minha produção, porque o forno não é meu e eu estou usando o forno do feudo. Então, tinham vários, e tinha o imposto da igreja, que é o dízimo, né? Que você tinha que ainda dar 10% de tudo aquilo que te sobrava para a igreja. Então, os servos deviam muita coisa. Então, eu coloquei essas pirâmidezinhas, né? Para falar das funções sociais, né? Principais da Idade Média. Você tinha o clero, que são os membros da igreja católica. Lembra que ainda não existe outra igreja cristã nesse momento da história, só a católica. A nobreza, que eram aqueles caras que recebiam títulos, né, que eram da família dos reis, foram recebendo títulos e ficou aquela gente que só se casava entre si para manter os títulos e as terras, mas eles eram responsáveis pelas guerras, então eles que tinham treinamento militar e em caso de defesa ou ataque eram eles que participavam. E os camponeses, os servos, são o pessoal que trabalha de fato, né? Agora, essa parte, eu lembro que eu não cheguei a falar. Quando você fala assim, ó, você tem uma discussão, alguém fala assim, o poder político no Brasil é centralizado, ou o poder político é descentralizado. Vocês entendem o que isso significa? Não. Nada? Sim. Ó, se alguém quiser falar, eu aceito. Participações, porque lembra que você não vai fazer formulário, né? Então, quanto mais você participa, melhor é para você. Eu já vi esses nomes, mas eu não sei o que você quer dizer. Tá. Fala, Carlos. Uma dúvida. Você está compartilhando outra tela? Eu estou compartilhando o PowerPoint, não? Tá, ele tá. Eu não estou conseguindo ver ele. É que eu acho que você tá na tela da vídeo dela, não do PowerPoint. Tem que achar do PowerPoint. Como é que eu faço? Fica trocando. Vai no mais 10 ali. Entendi. E aí já fixa a tela já. Aí você fixa a tela e pronto. Valeu. Achou, Carlos? Achei, pode continuar, professor. Fala, Débora. É porque o que eu sei é que o poder centralizado é quando está na mão de uma pessoa só, e descentralizado é quando está dividido em mais de uma pessoa. Isso. Pode, às vezes, não ser só uma pessoa, mas, em geral, assim, um pequeno grupo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático. Quando você está na sala de aula, né, quando a gente ia antigamente, né, saía de casa, ia para a sala de aula, você ia para minha sala, tudo que você precisava, você tinha que pedir para mim. Se você quisesse ir no banheiro, você tinha que pedir para mim. Se você quisesse saber sua nota, você tinha que perguntar para mim. Se você tivesse uma dúvida, você tinha que perguntar para mim. Se alguém brigasse, você dependesse de mim para tomar uma atitude. Então, tudo dependia ali das minhas decisões. Então, na sala de aula, o poder político, vamos dizer assim, é centralizado em mim. Então, quem vai decidir se você vai ou não no banheiro sou eu. Olha só que maravilha. Que poder maravilhoso. Em compensação, quando chega no conselho de classe, você não tem uma sua única professora. Você tem mais 10, 12 professores. Então, no conselho de classe, eu não decido se você vai ser aprovado ou não. Quem decide é o conselho. Então, no conselho, o poder é descentralizado, porque vários professores vão discutir, debater ali, se você passa ou não de ano. Então, na minha sala, eu fecho a sua nota. Então, a sua nota em história depende de mim, mas a sua aprovação ou não depende exclusivamente de mim. Então, a sua vida como estudante não tem o poder centralizado no seu, é descentralizado para a gestão que participa lá dos conselhos, que faz os debates, que a gente lê as regras e tudo mais. Então, quando a gente transporta isso para a sociedade, quando você tem um poder centralizado, você tem uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas ligada a essa pessoa, que geralmente é um rei, que toma todas as decisões. Isso vai ser lá na frente, quando a gente estudar a Idade Moderna ano que vem. Aqui na Idade Média, o poder é descentralizado, porque você tem os reinos. Esses reinos têm reis. Mas os reis, eles dão partes das terras para pessoas ligadas a ela, a família dela, pessoas importantes, né, ricas e tal, que apoiam o rei, para cuidar dessas terras. E aí que vai nascer a classificação da nobreza. Então, o rei dava um pedaço de terra para você, esse pedaço de terra chamava ducado, e aí você virava um duque.
Ou ele dava um pedaço de terra, que era uma divisão lá entre uma terra e outra, que era uma marca. Você virava um marquês. E aí você vai tendo a classificação lá da nobreza. E aí eu sou a duque de não sei, o duque de não sei o quê, e aí eu mando naquelas terras. E os meus servos vão pagar impostos para mim. Então pode ser que eles passem a vida inteira, eles sabem que tem um rei, mas pode ser que eles passem a vida inteira sem ver esse rei, porque eles têm uma ligação direta comigo. E aí pode ser que eu receba uma grande porção de terra, e é muita terra, e eu também quero fazer aliados com os outros nobres. Então eu vou lá, faço lotes menores para outros nobres. Determinada terra deve para um cara, que deve para outro cara, que deve para outro cara, que deve para outro cara, que deve para o rei. Então, até chegar no rei, você tem um monte de gente que também tem certas instâncias de poder na sociedade. Dá para entender? Sim. Sim. Entre os nobres tinha uma relação muito importantezinha lá entre eles, que é a relação que a gente chama de suzerania e vassalagem. Vocês lembram disso? Esse negócio de vassalar. Não. Lembro do nome, mas o que é, não. Então, o que é, não. Eu lembro. Então, assim, o rei dava lá um ducado para um fulano. E esse fulano, esse nobre, ele vai lá e loteia as terras e ele vai repassar para outros nobres. Mas não é porque eles são bonzinhos, gente, é porque eles estão criando relações de dependência entre eles. Então, assim, por exemplo, eu sou o duque de não sei o que lá, né? Eu tenho todas essas terras e eu preciso fazer aliados, formar aliados, porque, por exemplo, se um inimigo estrangeiro invade o reino, eu não tenho homens e exército suficiente. Então, se eu fizer aliança com outros nobres, pode ser que eu, né, tenha mais exército na hora que eu preciso. Então, o que eu faço? Eu vou lá, pego um pedaço da minha terra e dou para outro nobre administrar. Falo, agora nobre 2, vou chamar ele de 2. Você vai ficar com essas terras para você, portanto, as pessoas que moram aí, que trabalham aí, vão pagar impostos para você. E você vai ganhar com tudo isso. Só que o dia que a casa cai, se a gente for invadido, alguma coisa assim, você e os seus homens vão vir lutar a meu favor, ok? Então, eles tinham essas relações. A relação de suzerania e vassalagem é justamente isso. Suzerano é o nobre que tem alguma coisa e que doa para o outro. E o vassalo é o nobre que recebe. Então, tipo, se eu sou duque e eu te dou uma parte da minha terra, eu sou o suzerano e você é meu vassalo. E aí eu te ofereço ali a concessão do feudo, eu te dou aquele feudo para você usar como você quiser, para você ganhar seu dinheiro e tal. E, por outro lado, você vai ter que fazer um juramento de fidelidade para mim, porque você vai ter que me dar auxílio quando eu precisar. Deu para entender? Deu, prof. Pro, mas aí no caso, por exemplo, se eu tenho, você deu uma parte da sua terra para mim, eu tenho que, no caso, pagar aquele monte de imposto para você também? E eu continuo tendo, tipo, imposto, como se fosse um aluguel também? Alguns impostos tem que ir para o rei, né? Então, tem imposto que você coleta no seu feudo e passa. Então, tem imposto que vem para mim. Então, mas não é que você vai pagar imposto para mim. Você vai recolher do servo para me dar a minha parte. Você vai recolher do seu servo para repassar para o rei. Mas não é que você vai pagar imposto. Nobre não paga imposto. Então, no caso, tipo, se eu não tenho esse terreno, eu tenho que ficar dando, tipo, o forno eu tenho que pagar, meio que pagar para você. Tudo que eu precisar, eu meio que pago para você, porque eu estou utilizando. Igual você falou do forno, você coletar lá os alimentos. Se você é servo, tudo que você utilizar. Você travou, pro. Tem que pagar. Agora, nobre, não. Se você é nobre, você não trabalha. Porque o nobre, ele é uma pessoa ligada ao rei. O nobre, são pessoas da elite da sociedade. Essas pessoas não trabalham, elas não fazem nada, nem o clero. O clero cuida da vida espiritual das pessoas e os nobres cuidam da guerra. Então, assim, tem guerra... Eu vou ficar aqui tomando meu vinho e comendo frutinhas e assistindo servos trabalhando várias horas por dia. Mas você sabe que as pessoas falam que as pessoas, parece que as pessoas na Idade Média trabalham menos do que a gente trabalha hoje. Será? Eu vi uma reportagem, outra coisa que eu posso mandar para vocês. Trabalho Idade Média. Porque, assim, na Idade Média, o ritmo do trabalho era outro. Porque se você trabalhava basicamente com agricultura e criação de animais, então, assim, quando é a época de plantar, você planta. Quando é a época de colheita, você colhe.
Quando neva, faz Não, tem muita tecnologia também. Não tinha. Quando começa a ter, a Idade Média cai, né? O feudalismo cai. Mas a gente vai falar disso na próxima aula. Então, assim, então, quando é primavera, você vai lá, você cuida do campo, você semeia, aí aí chove, aí as plantas crescem, aí lá no verão, no outono, sei lá, você colhe. E aí, você tá falando de Europa, né? É frio no inverno. Também tinha é o nosso frio um aqui. tempo para a terra conseguir ter o nutriente, porque senão não produz nada. Sim. Então, quando você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Mas no inverno, você não participa do plantio, você só vai cuidar dos animais ali, tem que alimentar os animais, fazer sua comida e pá. Mas você não tem o mesmo trabalho que você tem na primavera, no verão, no outono. Porque tem neve na terra, você não planta essa época do ano. Então, assim, eles tinham um outro ritmo de trabalho, uma outra realidade. Você tá nevando, tá chovendo, tá calor, tá frio, tá qualquer coisa, você tem que cumprir seu horário, seu trabalho. Então, a lógica do nosso sistema é muito diferente da lógica do sistema medieval. Também por causa da tecnologia, né? Não tinha na época, assim, né? Também. Vocês estão vendo que o pediu que me impediu de trabalhar. Eu acho engraçado quando as pessoas falam pra mim, quando é que você vai voltar a trabalhar? Eu falo, não parei de trabalhar. É verdade. Tipo, as pessoas acham que o professor parou, eu nem tô o profissional sentada. da saúde parou. Exato. Eu tô na minha casa, primeiro que eu tô louca de ficar na minha casa. Não tô mais curtindo. Eu curti só 1 mês, 2 no começo, depois já enlouqueci. E as pessoas acham que eu tô o quê? O dia inteiro sentada na minha sala assistindo série, que eu zerei a Netflix. Eu trabalho todo dia. E aí as pessoas, quando você volta a trabalhar? Aí eu nem respondo mais, sabe? Eu tô trabalhando já, querida. Vou ficar nervosa. Bom, vamos continuar. Eu não parei. Então, eu tô trabalhando, eu não tô trabalhando como antes. Deixa eu ver até onde eu vou hoje. Até aqui. O povo que fala que você vai estar recebendo salário, né? Que os alunos estão de férias, sendo que é pior do que estar na escola. Nossa, eu acho 1000 vezes estar na escola do que ficar sozinho ou assistindo videoaula que não tem nada a ver os professores. Eu acho que... Foi uma situação que a gente não estava pronto, né? Aconteceu muito rápido. Eu fiz mais lição em trabalho em casa do que a gente faria. Verdade. Verdade. E você acha que você aprendeu a mesma coisa? Claro que não. Doutora, você ainda tem dúvida? Não sei porque... Às vezes você faz um trabalho e tal, então tem coisas e coisas, assim. Eu acho que deve estudar um pouco melhor. Mas tem matéria que, tipo... eu não conseguiria fazer conta sem um professor. Eu acho que, tipo, a sua aula, assim, eu tô conseguindo levar e tal, tipo, eu tô conseguindo fazer os formulários. Mas, por exemplo, matemática, química e física... Meu Deus! Porque são matérias que, tipo, realmente precisam... É que vocês não são de usar. Professora, sério, de química, porque assim, a gente meio que tem sorte, porque acho que da Júlia também, o professor Miguel. Só que, tipo, quando ele tava fazendo os exercícios, as atividades, no caso, era só você, tipo, pesquisar na internet que tinha resposta, porque senão, pô, não tem nada. É muito difícil. Só tem sorte porque a resposta tá na internet. Ai, meu Deus. Eu tô falando sério, tem sim, porque eu já... Que bizarro, hein? Mas é bem triste. Que situação. Então. Vamos lá, vamos terminar essa partezinha, agora nós vamos falar de igreja, tá? Lembra que até quando o Império Romano tá chegando no finzinho, a gente vai Imperador Romano que vai adotar o cristianismo, né? Então, primeiro os cristãos são perseguidos, né, pelos pagãos. Depois, né, pelas pessoas que acreditavam lá na religião politeísta, na mitologia lá greco-romana. Depois o papel vai se inverter, porque primeiro você vai ter um imperador que vai aceitar o cristianismo, depois você vai ter um imperador que vai impor o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E aí vai passar a ter o inverso, você vai passar a ter cristão que vai perseguir as pessoas, os pagãos.
O que eu acho muito bizarro. Como é que um povo que é perseguido depois tem coragem de perseguir alguém? Não entendo. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. E a Igreja Católica, ela cresce muito, né, no Império Romano, porque ela começa a se aliar com os reis, nos reinos ali que vão se formando no fim do Império Romano. E na Idade Média, a Igreja Católica tem um papel fenomenal. A Igreja Católica na Europa, ela é dona da maior parte das terras. Aliás, tem mais terra que pertence à igreja do que a própria nobreza na época da Idade Média. Então, assim, a Igreja Católica tem muito poder, ela é dona de muitas terras, ela tem muita influência sobre os reis, ela toma muitas decisões e ela cuida da cultura, da vivência das pessoas na Idade Média. Porque você lembra lá que, vamos lá, servo, você não tem escola pública acessível para todas, né? Então, a maior parte dos servos, eu não estou te dizendo que todo servo era analfabeto, porque eu não tenho como te afirmar isso. Porque eu também não sei. Porém, a maioria deles era, porque você não tem acesso à educação para todos. Então, você tem educação, que exclusividade ali da igreja e de alguns dos nobres que têm acesso a esse tipo de coisa, tá? E a Igreja Católica, a Igreja medieval, ela vai dominar a religião. Então, as pessoas, elas vão todo domingo na igreja. E aí o padre vai lá rezar a sua missa e ele vai dizer para as pessoas que eles são servos porque foi uma escolha de Deus, porque tudo é do jeito que é, porque Deus fez assim. Então, se Deus te fez servo e você tem que trabalhar e pagar seus impostos, é porque Deus quis assim. Então, você não pode desobedecer à vontade de Deus. Já o nobre é nobre, o rei é rei, porque Deus quis, porque tudo é a vontade de Deus. Então, a igreja, ela tem um papel muito grande em fazer as pessoas pensar que o mundo é assim, ponto final, né? E que tudo isso é vontade de Deus, e ponto. E isso vai influenciar muito. E a igreja também tem uma profissão que nunca ninguém xingou vocês no ensino fundamental de monge copista. Eu xingava muito a minha quinta série de monge copista. Não. Precisa ter muito intelecto para poder xingar alguém disso. Não, porque sabe aqueles alunos que você tira texto? Desde pequena, você é louca. Eu não sei nem o que é. Então, eu vou contar para vocês. Então, sabe que nessa época ainda a gente não tinha, né? Não tinha como você imprimir livros. Então, se você até a Idade Média, até inventar a prensa, que nós vamos falar disso no fim do ano, até inventar a prensa, para você fazer a cópia de um documento escrito, de um livro, você tinha que fazer isso à mão. Você pegava o livro, você sentava, vou fazer uma cópia da Bíblia. Aí você senta, pega a folhinha, que está em branco, começa lá a copiar à mão, coisa por coisa. O monge copista é o cara cujo trabalho, era um membro do clero, da igreja, cujo trabalho era sentar e fazer cópias de livros. E aí tem uns alunos, quando é criança, 6º ano, 7º ano, que só quer copiar texto. Professora, você não vai passar texto na lousa? Professora, deixa eu copiar. Eu gosto deixa eu copiar de texto. Livro. Oi? Eu gosto de copiar texto. Então, um monte de copista. Temos um monge copista entre nós. É que eu acho muito ruim ficar copiando texto. Eu não gosto de copiar texto. Você gosta, Júlia? É horrível. Deus me livre. Ah, bom. Eu gosto, meio que acalma. Eu não gosto, não. Copiar coisa em lousa, livro, Deus me livre guarda. Não, quando também Eu você tem um gosto. tempo exato pra terminar, tipo, Me lembra da Edna. páginas pra copiar. Ia falar isso, Edna. É isso. Ô, mó saudade, velho. Nossa, saudade Sim. disso. Agora nessa quarentena não tem como ela passar texto pra gente copiar. Desculpa. O senhor está dando uma travada? Eu acho que eu dou graças a Deus de não ser aluna dela nesse EAD, viu? Mas aí não ia ter texto pra copiar. Porque não ia ter texto pra copiar. Aí fala, ela assistiu essa aula. Ela aposentou já. Ela ia dar um jeito. Ela se aposentou já? Já. Já. Ano passado ou no começo desse ano. A Vera também. Caiu, né? Ano passado ela deu aula pra a gente até o final do ano. Eu acho que foi esse ano. Eu não me lembro. Tá? Infelizmente, eu não sei te dizer quando. Mas eu me lembro dela se despedir
Então, ou foi no comecinho do ano, ou foi no fim do ano passado, uma coisa assim. Muito bem, monge copista à parte. Outra coisa que era muito, que a Igreja Católica controlava muito era a arte. Porque, veja, pensa comigo assim, ó. Eu quero ensinar alguma coisa para você, mas você não sabe ler e escrever. Qual é a melhor maneira de eu ensinar alguma coisa para você, para que você se lembre daquilo, para contar para os seus filhos e passar esse conhecimento para frente? Se você não sabe ler e escrever. Desenho. Desenho. Então, a gente vai falar um pouquinho de arte medieval. A arte medieval era uma arte bem didática, né? Didática quando você tem um fim educacional. Uma arte com fim educacional é uma arte que tinha a intenção primordial de ensinar religião para as pessoas, especialmente para massa de camponeses, de servos, que não escreviam e liam, não teriam acesso a estudar os ensinamentos. E quando você tem uma imagem, você associa aquela história que você está contando à imagem, e depois, quando você é uma pessoa adulta, você cresce ouvindo aquela história, você é uma pessoa adulta, você olha aquela imagem, você retrata, conta para os seus filhos também. Então, a arte medieval, a gente vai ver que não é uma arte preocupada com a estética. Não é uma arte preocupada em fazer belas obras, belas pinturas que nos encantam e nos emocionam. Eu não sei que eles eram péssimos artistas. Eu só estou dizendo que a beleza, o encantamento na arte não era o mais importante. O mais importante era você conseguir ensinar a religião. Então, você está vendo essa porcaria... como é que chama isso? Essa porcaria. Esse quadro, não é um quadro. Essa porcariazinha aqui, eu ia falar. Você está vendo esse trocinho aqui? O que você está vendo? Jesus. Eu acho. Oi? Não sei. Vários. O cara meio. Parece tipo um cara padre meio e seus servos, assim, tipo as pessoas da igreja. Louvando ele, não sei. E esse trocinho em volta aqui na cabeça? Vocês não foram educados na Idade Média? Que absurdo. Isso, é Jesus e os apóstolos. Então, esse negocinho que desenham ao redor da cabeça é para dar essa aura, né, de uma aura angelical, vamos dizer assim, eu não estou encontrando outra palavra, né? Não é um ser humano comum. Então, você tem aí Jesus, você está usando isso para contar uma história religiosa. Quando você vai numa igreja católica, não em todas, mas muitas igrejas católicas têm a Via Crucis, né, que conta lá a história da crucificação de Jesus. E geralmente é por desenho. Tá lá, 1, 2. E aí tem, às vezes, uma frase embaixo. Maria enxuga o rosto de Jesus. Isso porque a gente lê, mas os desenhos, passo a passo ali, contando a crucificação de Jesus. Você vai à igreja, não sei se vocês já entraram em alguma igreja católica que tinha uma Via Cruz. Você anda assim pela igreja, nos corredores, assim no quadradinho da igreja, e aí você vai vendo a história da crucificação contada através de imagens. Na minha ex-igreja da minha cidade, eram uns quadros que falavam sobre a crucificação. Que contava a Via Crucis? Sim. E tinha alguma coisa escrita? Sim. Era tipo uns textos assim, meio pequenos. Bem pequenos. Eu não lembro que igreja que foi, que eu fui na vida quando eu era criança, que eu fiz primeira comunhão, que tinha. Agora eu não me lembro que igreja foi. E era isso escrito embaixo. Maria enxuga o rosto de Jesus. Ponto. E aí a imagem, tem a questão do Santo Sudário e tal. Então a imagem, ela te explica tudo. Você nem precisa se preocupar em ler nada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, só que aqui na Vivaldi, na igreja de Virse, aqui tem isso. Como se fosse de ladrilhozinho os quadros. É uns quadros. Isso. São os quadrinhos, são pinturinhas. Aqui, outra pintura. Você tá vendo que a pintura não tem uma preocupação estética? Tipo, é um fundo vermelho. Você não tem você tem um cara que tem barba, um cara que não tem, mas os rostos não são rostos únicos, né? Cheios de interpretação, de emoção. Né? São desenhos simples, assim, 2D. Você não tem profundidade no desenho. Agora, a arquitetura medieval é uma coisa de outro planeta. Eu acho, né, uma coisa linda. Porque a igreja, né, a construção, quando você constrói uma igreja ou um templo, qualquer coisa que você constrói que é grandioso, quando você chega perto daquilo, aquilo te dá uma impressão. Né? O ambiente cria sensações na gente. Então, imagina você chegando num lugar, olha essa fotografia. Essa é uma igreja medieval, de estilo românico.
né, de herança romana. Por que eu sei que é de herança romana? Por causa dos arcos. Sempre que tem bastante arco na arquitetura, é ligado lá à arte e arquitetura romana, porque os romanos usavam muito os arcos. Olha o tamanho das pessoas perto da igreja. Vocês estão vendo? Parecem formiguinhas. Aham. Sim. Parece Parece até que você pensa até, tipo, como é que eles conseguiram construir um negócio desse? Exato. E por dentro Vocês já também foram é até a muito Sé? lindo. Vocês conhecem a Catedral da Sé, aqui em São Paulo? Sim. Você chega na Catedral da Sé, assim, bem na porta, você olha para cima, você dobra o pescoço para trás para olhar, é uma coisa grandiosa, te dá uma sensação de grandiosidade, de incrível, porque a construção, ela passa ideia de poder, ela cria um sentimento nas pessoas. Por isso que na antiguidade os caras faziam construções grandiosas, né? Você tem lá em Roma e no Egito as pirâmides, aquelas construções grandiosas, que era para passar a ideia de poder. E a igreja também constrói para passar uma sensação, né? E uma ideia de poder. Imagina, você chega numa igreja dessa e fala, meu Deus, mora aqui. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Então isso cria uma sensação nas pessoas. Tem esse estilo românico, que é o estilo medieval, e agora eu vou mostrar para vocês o outro estilo, que é o meu favorito, que é o estilo gótico. Gostaram? Lindo. Eu acho lindo também. Gostei. O outro. Você gostou Nossa, eu não mais desse? sabia que esse era o nome, velho. Nossa, isso eu me lembra de prefiro tantas coisas. Totalmente mais bonito. Tá, então a Juju preferiu o românico. E esse é o estilo gótico, que é um estilo mais vertical, assim, da ideia que é comprido, né? Parece que é compridão, assim. Os espinhos, Sim. lá, as flores estranhas, os espinhos. Isso também é uma igreja Tá tipo uma ideia como um castelo, né? Isso. Parece o Castelo, é uma igreja, gente. Maravilhoso. Ó, essa é uma outra Por de que tinha estilo tantas salas românico. assim na igreja? Por que tinha tantas Oi? salas assim na igreja? 500 mil salas, por assim dizer, dentro da igreja. Tinha uma sala para cada coisa, não sei. Geralmente parece que tem 15 mil salas ali na igreja. Pra ser tão grande assim. Ó, essa também é românica, de arquitetura românica. E essa é de arquitetura chiquérrimo gótico. Bonito, né, gente? Isso é medieval. Aí eu trouxe mais umas imagens para vocês verem, ó, como era a arte medieval. Então, quando você fala de arte medieval, você está falando disso, ó. Ah, essa imagem tá melhor que a outra, professora. Verdade, verdade. Olha esse menino Jesus. Você tá vendo que é menino Jesus, não tá? Você entende que é Maria e Jesus na imagem? Ah, não. Sim. Sim. Não. Ah, tem uma mulher com um neném, né? E tem a aura, né? Se tem a aura porque é divino, divino, não é angelical a palavra que eu queria, divino. Então é Jesus ali. Mas olha essa criança, ela parece uma criança? Não. Essa mulher Olha nem o rosto. parece uma mulher. Tá parecendo aquela... A criança não parece uma pessoa. Parece que, ao invés de desenhar a pessoa como qualquer outra, do mesmo tamanho, desenhar uma pessoa pequena. E aí, por ser pequeno, você entende que é uma criança. Mas não tem a fisionomia, o corpinho de um bebezinho de uma criança. Porque a preocupação do cara aqui não é, nossa, eu vou fazer um negócio realista, bem natural, que as pessoas vão babar meu desenho. Não, o objetivo era passar a mensagem religiosa. E a gente não sabe quem foi que pintou esses quadros, porque na Idade Média, tudo pertencia à igreja, tudo pertencia a Deus. Então você não pode assinar uma obra, porque aquela obra não é sua, aquela obra é de Deus. Então a gente nem sabe quem são os artistas, né? As pessoas, pelo menos eu não tenho muito conhecimento de grandes artistas medievais, porque eles não assinavam as suas obras. Aí eu quero terminar a aula de hoje com essa imagem. O que vocês estão vendo? A Maria e o menino Jesus. Como é que você sabe? Porque tem esses trens Costume de no ver rosto. é algo ou mais agora, né? Ela com véu. Parece que pegou tinta prata, assim, essa tinta aí, na cabeça, assim. Sabe qualquer coisa? Passou aí. Não estou entendendo. É Midori? Essa tinta aí prata, parece aquela tinta Meu Deus. que a gente pega assim, pra poder pintar. Vocês estão entendendo? Porque tá um zumbido. Tá mó. Tô entendendo nada. Fia, escreve aqui que é pro ler. Eu não sei.
Eu, Tá eu parecendo quando essas coisas aí, essas tinta prata. Não é realmente tinta prata, tinta em spray, assim, sei lá, e parece que pintou por cima Entendi. do desenho. Vocês não estão vendo nada de diferente? Nada chama sua sim, atenção pra mim nesse desenho? chama mais atenção é o em volta, o arco em cima com a tinta, não a cara Que é um deles. Ai, quadro? vocês são tão fofos. Vocês são tão quê? fofos. Ó, vamos lá. Olha esse aqui. É Agora mais olha esse aqui. detalhado, mais chamativo. De novo. Vocês são muito fofos. Ah, eles estão. Ah, eu Que acho. cor que é a Maria? Ah, ela é branca, Branco. E a Maria aqui? Que cor que ela é? amarela. Negra. Parda. Ela é também. negra, gente. Menino Jesus também. É. Tá tão ruim, será a imagem assim? É, tá meio amarelado também. É um bagulho medieval, né, Julia? Vocês já tinham visto uma representação de Maria e Jesus que eles não são brancos? Ah, Só mas eu isso lembro- é óbvio. Você falou Não. assim de Maria e Jesus negro, eu lembrei daquele clipe da Madonna, Like a Prayer, que mostra Jesus negro. Não sei se você conhece a música. Que é uma música. Então, Sim, Madonna. então, mano, todo mundo é negro, e até Jesus é negro. Então, agora eu lembrei. Tudo bem, mas aí você tá falando de uma coisa mais contemporânea. Agora eu tô falando de uma Nossa, coisa medieval. Vocês já lembrou. tinham visto uma representação? Vocês já entraram em alguma igreja, já viram em algum lugar? Não, Maria, Jesus e todo mundo lá do tempo bíblico. Que cor que aquelas pessoas são? Brancas. Jesus é branco, do olho azul e loiro do cabelo cacheado. É a pior mentira Eu não que acho. existe no mundo. Por quê? Por quê? Segundo, porque assim, o cristianismo é uma religião europeia. O europeu criou o cristianismo. E aí, quando ele foi representar os personagens da religião dele na pintura, eles fizeram pessoas à sua imagem e semelhança. Então, Jesus é loiro, Maria é branca, todo mundo é branquinho. Mas a religião nasceu no Oriente Médio. Ninguém no Oriente Médio, ainda mais naquela época, era loirinho, branquinho, do olho azul, com o cabelo ondulado, loiro. Então, a probabilidade, né, dessas pessoas realmente, né, serem todas brancas é bem, bem pequena. Então, as representações que a gente tem de Jesus, as representações que a gente tem de Maria, as representações cristãs que são impostas, né, que são colocadas, foram levadas para os europeus, para a América, para a África, porque eles catequizaram e impuseram o cristianismo sobre as pessoas. Mas se todos esses personagens são do Oriente Médio, muito provavelmente eles eram minimamente morenos. Nem que fosse de sol. Porque o sunblock ainda não tinha sido inventado. Vocês já viram imagens que os cientistas fizeram, que provavelmente como seria o rosto de Jesus, baseando nas características físicas das pessoas que nascem lá? Naquela região? Não. Mas já ouvi Peraí, deixa eu falar. jogar aqui no... Eu vou jogar aqui no Google, gente. Deixa eu compartilhar. Tá vendo essa guia, né? Jesus... Como é que eu vou procurar? Jesus negro? Ó. Não, Jesus negro. Vamos lá, vamos ver. Por que já era importante saber que Jesus não era branco? Porque é racista. Olha aqui, ó. Jesus europeu. Agora eu quero saber onde está a foto. Eu vi esses dias uma reportagem. Aqui, ó. Mas não foi essa aqui. Essa aqui é mais antiga. Saiu uma nova esses dias. Mas essa daqui também foi feita, ó. E aí, tanto que essa reportagem aqui está falando, ó, por um cristianismo que assuma que Jesus era negro. Por que a gente não pode assumir que Jesus era negro, que Maria talvez fosse negra, que aquelas pessoas eram assim? Ou até mesmo porque talvez, sei lá, Maria era morena, negra, não sei, e José era branco. Vai saber também. Mas José não é pai de Jesus, né? José é pai adotivo de Jesus. Pela religião, pela história da religião, Jesus é filho de Deus. Mas qual é o problema? Por que nós hoje, qual é a dificuldade que a gente tem? Por que a gente olha para essa imagem e a gente não sente a mesma coisa que a gente sente quando a gente vê aquele loirinho? Porque eu acho que a gente foi, tipo, Porque acho que foi assim que foi educado a passado pra achar gente. que Jesus era branco. Eu acho que foi por isso. Você não acha que a gente Dizem também é um pouco racista? Que a gente não consegue olhar para uma imagem de uma pessoa negra
E ter a mesma simpatia? É porque a gente foi colonizado Infelizmente, né? pelo cristianismo europeu. E na Europa eles representavam Jesus como branco, de cabelo liso, comprido. E a gente criou essa imagem e ficou com essa imagem na cabeça. Mas agora vocês não têm mais, vocês não me diziam a diferença. Vocês não viam isso. Não sei como vocês são fofos. Na foto, Nossa, eu não sou nem tão racista assim. Mas a única coisa que vocês não comentaram foi a cor da pele. Na representação. Deixa eu ver se eu acho. As pinturas, geralmente, da Europa, Jesus é sempre branco, Maria é branca. Agora, as pinturas do Império Bizantino, né, que era o Império Romano do Oriente, muitas das pinturas, Jesus, Maria, todo mundo é preto. Porque naquela região, que era mais próxima lá ligada ao Oriente Médio, eles sabiam que cor que eram as pessoas que vinham de lá. Então, eles pintavam a pessoa da cor que elas eram, não a imagem e semelhança deles mesmos. Deixa eu ver se eu tenho aqui quadro medieval russo. Jesus. Deixa eu botar Jesus também na boca. Senão vai aparecer um monte de coisa que não é o meu objetivo. Ah, vou ficar buscando agora, vai dar uma trampo. Depois eu procuro aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é um clássico também. Deixa eu compartilhar novamente minha tela. Uma janela. Não. Para de gravar isso, né? Chega.